Fala galera, bem-vindos a mais um MetaCast, tudo bem com vocês? Jorge Toriolo aqui e eu vou tentar guardar a emoção um pouquinho, mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a CoinLivre pelo patrocínio, como sempre, ao estúdio. E eu não vou demorar muito tempo porque eu tô esperando por essa entrevista há bastante tempo. Vocês não têm uma ideia. Então vamos lá, vocês que estão aqui, que chegaram desde o começo, por favor, curte, compartilha, se inscreve, porque do pessoal que assiste o nosso conteúdo, só 40% é inscrito. Então não custa nada, só se inscrever. E caso você tenha interesse em receber as notificações, clica no sininho, porque daí, acho que dependendo da configuração que vocês façam, entre 1 hora antes e 10 minutos antes, vai chegar uma notificação para vocês, porque sempre de terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, tem episódio novo. Beleza? Pô, essa foi a vez que eu fiz mais rápido. Vamos lá. Grava, né? Né? Poxa! Vamos lá. Por onde eu começo? Porque eu odeio fazer apresentação, ficar apresentando a pessoa e decorando o texto, mas vocês já viram a Lívia aqui. No episódio dessa semana, eu tô gravando aqui um dia antes do dia que eu gravei, já tinha um episódio dela com o Fabiano em relação ao Subprime. E eu queria que ele viesse aqui e, assim, meio que não tem muitas palavras para descrever, porque eu sou meio que fã do mercado Bitcoin. Eu já falei bem tantas vezes aqui que vai ficar até estranho o quanto que eu tenho para poder falar positivamente da coisa. Então, eu vou fingir aqui que é uma pessoa que eu não conheço, que eu não faço ideia do que ela faz, pra gente poder conversar, mas na verdade eu sou fã pra caramba, tanto de vocês, da empresa, a maior parte dos diretores que eu conheço até hoje. Te conheci por causa do Fabiano, então, Lívia, primeiro de tudo, muito obrigado de verdade por ter vindo. Eu sei que a sua agenda é complicadíssima, a gente teve que remarcar algumas vezes, mas eu queria muito poder falar contigo sobre a sua experiência, porque esse eu acho que é o objetivo, né? A gente sempre fala, a primeira vez aqui é para poder entender um pouco sobre você e sobre a sua empresa, Legal. e depois a gente fala sobre o mercado. Só que você já veio aqui uma vez. Sim. Né? Então eu vou tentar mesclar um pouquinho das coisas, porque tem muita coisa para poder conversar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Lívia Cananda, de maneira geral, vamos botar aí, líder, não sei se a gente pode... Não é uma questão de hierarquia. É uma das pessoas mais fodas que tem dentro do mercado Bitcoin. E vamos que vamos. Vamos conversar? Vamos. Obrigada pelo convite, pelo espaço novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que hoje eu estou aqui na qualidade líder do MB Startups. Eu entrei no MB em 2019. Tem uma história já de bastante tempo, né? Com os atuais, o CEO, que é o Reinaldo, e o Roberto, que era chairman. Que é chairman, na verdade, né, do MB, da 2TM, a nossa holding. E eu entrei no MB saindo da B3, bom, voltando um pouquinho no tempo, né? Minha formação, eu sou advogada de formação. Faz sentido. Eu trabalhei a minha vida inteira com societário e com operações de investimento em startup, M&As, enfim. Trabalhei na Serasa, trabalhei na CETIP, que depois virou B3. Eu sempre gostei muito, né, de empresarial e tive muitas oportunidades de participar de operações interessantes, JVs, enfim, conhecer a fundo, né, os aspectos, principalmente de produto, na estruturação das parcerias. E acho que isso foi me puxando cada vez mais para a área de negócios. Eu vim para o MB... É basicamente minha área também. Eu sou normalmente estudador de negócios também, por isso que eu me interessei pra caramba pela área de vocês. No começo eu conhecia só o Del Duque, Sim. E aí depois ele me contou como é que foi mais ou menos particionada a área, porque tinha muita coisa embaixo dele, o que é ativo tradicional, digitalizado ou não. Perfeito. O que é, enfim, startups e aí o processo inteiro de vocês, que eu já falei aqui, eu não vou ficar muito de bullshitagem, porque eu já falei umas 20 vezes aqui no canal, que esses caras construíram a jurisprudência do que a gente entende hoje por um... Eles odeiam esse nome, tá? Mas é um equity crowdfunding tokenizado. Porque na prática, se eu for ler a documentação, é mais ou menos isso. Eles se basearam numa legislação já existente para poder fazer com que a gente pudesse captar recursos. A gente está falando de startup de maneira geral, captar recursos via o mercado Bitcoin. E aí não importa se é um ETF de um grupo de empresas, se é uma tokenização específica de uma empresa ou outra. Os caras foram incríveis e quando eu soube dessa repartição, eu falei, puxa, cara, os caras estão muito, muito à frente do resto do mercado. Sim, acho que isso está muito no DNA do MB. Eu digo que a gente gosta de inventar moda.
Mas, Até agora não erraram nenhuma vez. mas sempre com muita responsabilidade. De novo, o fato né, de todos os nossos VPs estarem aqui, né, apresentarem e estarem perto do regulador, isso para a gente é muito importante. A gente sabe que para os clientes criar essa relação de confiança também é muito importante. E acho que não só isso, né? Tipo, estar presente é de fato estar presente. Por quê? Do mesmo jeito que a CoinLivre também, quando a gente cria os ativos nossos, a gente tem que falar com o Bacen, com a CVM, para entender se tudo que a gente está criando faz sentido. Bom, tudo bem, é um security token, não interessa o que for. E a gente sente essa presença do lado deles e a vontade deles de poder ajudar. É a mesma coisa que eu senti do lado de vocês. Né? Então, só que vocês com muito mais poder de barganha para poder fazer o ativo virar realidade. E tudo isso que eu falando para vocês pode parecer algo que, assim, parece que tá todo mundo enfornado em Brasília e ninguém tá no dia a dia da empresa. E é o oposto disso, porque eu conheci praticamente todos eles em eventos de networking. Então, se eu já falei para vocês antes umas 20 vezes, vamos para a 21ª. Se vocês forem nesses eventos de networking, de maneira geral, estou chamando de networking aqui, mas do nosso mercado cripto, evento de Fenasbac, Febraban, enfim, esse pessoal tá lá. Esses diretores todos estão lá. Os donos, os VPs, os C-levels, o Delduque da vida, que tipo, foi o primeiro que eu conheci e tal, estão todos lá para poder conversar com vocês. E não tem aquela distância absurda, tipo assim, qual evento que você vai falar com o C-level do Itaú? Não vai. O pessoal está muito próximo, da mesma maneira que os reguladores, vamos chamar assim, uma Ambima, uma CVM e tal, enfim, todos eles estão próximos do mercado. E isso que eu acho muito legal, a presença de vocês no mercado real. Ainda que vocês tenham como clientes empresas grandes ou startups, ou enfim, empresas originando ativos financeiros, precatórios, enfim, não importa. Vocês estão próximos do pessoal. Vocês, enfim, de fato estão lá para poder tirar dúvida, para poder trazer o pessoal para dentro, cada pessoa conta. Perfeito. Eu fiz uma puta propaganda aqui, mas é verdade. Eu vivi isso, eu só conheço vocês por causa disso. Eu acho que, assim, pra gente, e aí voltando um pouco em 2019, né, eu vejo ali no DNA do MB esse desejo de trazer ganhos para os clientes, né, trazer bons resultados, trazer operações que hoje já existem no mercado tradicional, mas que estão acessíveis a uma camada minúscula da população e que, através da tokenização, a gente consegue tornar acessível a um cheque de R$100. Sim. Ou menos acessível ao público em geral, mas ainda assim acessível a um cheque de R$1.000, de R$5.000. Até pela CVM 175. Né? Foi a maior portaria do mundo. Então, qualquer ativo que antes era só oferecido a bancos, sei lá, uma CPR, alguma... Não importa, pode ser qualquer uma delas que eu já falei aqui para vocês, que antes só podia comprar quem tinha milhões para poder comprar. Depois da 175, você pode particionar esse ativo. Sim. Sei lá, alguém que é dono de um terreno que tem uma safra de 4 anos, que está querendo antecipar esse dinheiro, ele pode ficar com 95% da safra e pegar só 5% do capital. Sim. Até ano passado isso era inviável, não existia no Brasil. Perfeito. Então, depois que isso aconteceu, liberou uma possibilidade gigantesca de ativos que o pessoal conhece há 100 anos aqui no Brasil, que nunca teve uma evolução tecnológica. O próprio precatório. Hoje a gente teve uma liquidez, eu vi na minha carteira, de um precatório que eu investi em 2021. Então, foi liquidez de 80% de uma carteira de precatórios. E a remuneração foi de 20% ao ano. Então, assim, é um negócio surreal. Que imagina, ainda bem que é mais 18, então você fala, tá porra? Sério? Sério. Na época, lá em 21... Meu Deus! A gente estava ainda, né, começamos em 2019 de maneira mais intensa o nosso processo de tokenização de ativos reais, e o precatório foi o primeiro, nosso primeiro teste. E em 21, eu fiz esse investimento, nem lembrava, tava lá parado esperando a liquidação, e, cara, veio uma remuneração assim absurda, que eu jamais... acessaria se não tivesse sido através do MB. E foi o segundo teste de mercado, né? Porque o primeiro foi a antecipação de recebíveis, que foi a VBSO, né, do Eolia, que eu já falei várias vezes aqui, que liberou via Itaú comprando a LIC. Uhum. O segundo foi precatório. O terceiro foram vocês. Não, a gente fez o primeiro. A gente fez o primeiro de precatório, na verdade. Não, assim, mas eu tô falando de mercados diferentes. Sim. E aí o terceiro mercado que... Porque eu sempre falo sobre isso, né? Tipo assim, o regulador normalmente é de cima para baixo. Uhum. E nesse mercado eles fizeram
um conjunto de leis lá, um compêndio de regras que não ajudou em absolutamente nada. E no final das contas, o mercado que teve que ser de baixo para cima. Então você teve primeiro antecipação de recebíveis, de cartão de crédito, o que fosse, Sim, nota fiscal. sim. Depois foi para precatório, que foi outra empresa que começou a fazer, e aí teve vocês. Perfeito. Porque a parte de startups e esse investimento de maneira geral, se é por equity, se é por revenue share, não importa, foram vocês que fizeram. Sim. Eu sempre acompanhei, foi mais de um ano de trabalho. Esse trabalho dentro do mercado de startups, a história é interessante, porque ela veio de uma dor do próprio MB. Né? A gente ali em 2019, com a nossa tese no mercado para fazer captação, a gente tinha, os founders tinham feito já uma captação seed, mas para poder porrar de verdade, né, ir para o game ali em outro nível, porque a gente ali em 2019 estava num contexto de banco fechando conta, a gente não conseguia mais expandir sem um caixa relevante para brigar mano a mano com essa galera incumbente já mais estabelecida. E a gente foi para o mercado com uma tese excelente, com potencial excelente, mas... E uma documentação exemplar. Quando eu li o case de vocês para poder aprovar, né, porque ainda aqui de novo, não seja a nomenclatura que vocês usem, tá dentro das regras que a gente conhece hoje como crowdfunding. Então, é um equity crowdfunding e tal, a maneira de você investir em empresas de menor porte e tal. Tem limites, mesmo depois do trabalho de vocês, até 8 milhões, se não me engano. 15. 15 por carteira 15. Ou por empresa? Por empresa. Por empresa? Então, se tiver um ETF com 15 empresas dentro, eu posso multiplicar isso por 15 milhões. Viu? 15 milhões. Então, mas o ponto é, se eu tiver um ETF representando 20 empresas lá... Não, aí 15 milhões o limite. Viu? Então esse era justamente o meu ponto. Sim. Então a limitação do volume arrecadado... Porque é arrecadado, a verdade é essa, né? Quando você pega e cria um captado. pool ali para poder... O ETF é só um nome aleatório, né? O pessoal usava isso em relação aos principais... IBOVs da vida. Né? Hoje em dia, os ativos principais eles não dão só retorno em relação à valorização da empresa, mas também um percentual do retorno da própria empresa. Então, a gente ainda chama hoje meio que de ETF, mas não é muito assim como é que funciona. Mas o legal da história era impossível você fazer, sei lá, eu tenho 100 mil reais, eu quero botar num conjunto, numa carteira de startups. Era impossível fazer isso antes do que vocês criaram. Sim. E aí, isso ficou muito legal. Ali naquele contexto, assim, a gente queria viabilizar esse mercado, né? A gente quer, na verdade, não só viabilizar a liquidez do mercado, que a tokenização, ela traz, né? Essa solução que é muito relevante, como você ter uma plataforma de infraestrutura Perfeito. que represente ali a isenção do mercado, né? E que facilite, né? Exato. Vamos lá, eu sempre uso esse exemplo. Vocês devem estar mais de saco cheio de eu falar do mesmo exemplo, mas vamos lá. Por que a Easy Taxi faliu? Porque na mesma época da Easy Taxi, a Uber conseguia te trazer um táxi na sua casa com 3 cliques e a Easy Taxi precisava de 4. Um clique a mais. Né? O friction. E aí, quando veio o mercado de cripto, fazendo só um paralelo, tudo era difícil. Sim. Cara, Binance eu critiquei tantas vezes. Você precisa de 25 cliques para poder fazer uma transação. Tá difícil demais. Quando vem uma solução como a de vocês, quando você facilita a entrada... Imagina você tentando pegar uma carteira multimercado, tentando entrar pela XP, que eu adoro a XP, tá? Nada contra. Mas você tem todo um teste que você tem que fazer, um questionário, você precisa de um gestor de carteira, você precisa de uma comprovação de... É tanta coisa gigantesca que fica difícil. A população normal não tem acesso a isso, seja pela dificuldade, pela falta de conhecimento sobre o mercado. Quando você cria alguma coisa como vocês criaram, a gente está falando de, tipo, depois que você fez o KYC e entrou dentro da plataforma, Perfeito. é o quê? 2 cliques para poder alocar o seu dinheiro real em algum outro lugar? Sim. A exemplo para vocês que estão acostumados aqui, de um Nubank, que teoricamente tem lá, você pode botar em Ethereum ou em Bitcoin, mas... Não vou nem entrar no detalhe que não é seu de verdade, mas são 2 cliques para você poder tirar o dinheiro da sua carteira de investimento e colocar lá. Perfeito. E é isso que vocês criaram que eu achei genial. E a nossa lógica é conseguir dar acesso de uma maneira segura, né, respeitando a regulação. Então, eu não vou falar de um investimento qualificado para um público de retail, mas eu tenho um investimento que é adequado para o público de retail, né? Eu tenho
ativos que podem ser investidos a partir de R$100, para o cliente testar, para o cliente conhecer, começar a descobrir o que é. A gente apresenta o ativo de uma maneira mais clara ali dentro da plataforma. Então, a nossa ideia é, de fato, dar acesso e fomentar esse mercado de investimento de startups. A gente acredita muito que o empreendedorismo no Brasil ele é capaz de mudar a nossa realidade. Né? Acho que nós somos um país. E tem que vir do empreendedor. Essa que é a verdade, tem que vir do empreendedor. Nós somos um país de escassez, né? Que vive na escassez. E a gente tem muitos empreendedores com muita capacidade. Queremos fomentar e queremos ajudar os investidores a saber como fazer esse investimento dentro da realidade de cada um, entender o que significa aquele investimento, sim. Aprender um pouco dentro do que é possível, né? Então, R$100 é algo que, para algumas pessoas, é possível se alocar no investimento de risco. Então, eu vivo dizendo, né? O cara, às vezes, sente segurança de investir na bolsa porque tá ali, é uma Petrobras, é uma empresa já reconhecida. Se você for olhar os rendimentos pagos pelo Nubank antes e depois da listagem, nem se compara, né? O resultado que o investidor pode ter acessando o investimento numa startup Fato. É muito maior. Não, e assim, a gente não tá muito longe do momento onde até um FII, para você entrar, você precisa de pelo menos 10 pau. Uhum. No momento certo, e só naquele momento, se tivesse a cota. Cara, isso é muito difícil de acontecer. Isso. A pessoa normal, ela não tá nem antenada nisso. Às vezes o cara, sei lá, tô chutando uma situação hipotética aqui, tá? Pô, sei lá, os pais faleceram, deixaram uma herança tal, ele quer investir uma parte disso, ele quer diversificar, ele fala com algum tipo de exchange ou intermediário, ele entende especificamente o que é um FII, o que é... Não. Uhum. Não interessa. E aí você acaba recebendo uma porrada de ofertas processuais e, cara, extremamente de prateleira. Perfeito. Né? Você vai ganhar tanto de rendimento ou tanto. Escolha uma dessas três, porque essas três estão dentro do seu perfil de risco. Cara, pelo amor de Deus, tudo que vem para o varejo, você tem 5 intermediários aí no meio que estão recebendo em cima disso. Exatamente. Se você tivesse na originação, Exatamente. você ganhava muito mais de qualquer um deles. Mesmo que não seja ativo desse tipo novo que a gente está falando. Então, assim, o custo de oportunidade acaba sendo muito alto, você poderia estar ganhando muito mais, percentualmente falando, Sim. por você não entender daquilo que está acontecendo. Perfeito. E é aí que eu gosto da maneira como vocês tratam o mercado, sendo muito sincero. Porque da mesma maneira que o meu principal exemplo que eu dou é a Cielo, né? Ninguém tem dinheiro no mercado financeiro. Há 10, 12 anos atrás, a Cielo fez aquela propaganda, não sei se você lembra, dos monstrinhos. Sim. Qual que era a ideia ali? Era uma empresa B2B, só que ela falou, eu preciso explicar para o B2C como é que o mercado financeiro funciona. Então, cada monstrinho era uma parte da operação do mercado financeiro. Então, você tinha o adquirente, o subadquirente, a bandeira e por aí ia. Então, ele tentou explicar para o mercado como é que funcionava. Gastou milhões nisso. Mas, de fato, o pessoal começou a entender melhor. Sim. Foi por causa deles que quebrou aquele negócio de, é Mastercard ou é Visa. Não. Podia ser tudo. Sim. Né? E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o papel de vocês é exatamente esse. Perfeito. Vocês são uma empresa muito mais séria, a meu ver, do que a própria Binance. Sem dúvida nenhuma, por favor. Sim. E aí vocês têm um potencial, talvez não tenham uma grana absurdamente milionária para poder fazer propaganda assim, mas vocês têm vocês estão numa posição de mercado onde vocês podem, de fato, ensinar o consumidor normal que tem milhões de maneiras de você investir sem precisar de um intermediador que você não controla, não entende e que só te vende alguma coisa baseado no interesse dele de ganhar um bônus. Exato. E isso me incomoda. Aqui acho que, assim, o que a gente tenta fazer e faz e de diversas formas, né? Não existe um único modelo, uma única linguagem. Mas a gente tenta desenhar N tipos de produtos, de ativos, de acordo para que se adeque ao apetite do cliente, ao interesse do cliente. Então, se o cliente não quer parar e estudar aquilo no detalhe, ele consegue achar uma resposta rápida, um caminho rápido. Né? E a gente vai azeitando a plataforma cada vez mais para entender como o cliente quer enxergar aquilo, qual a melhor forma de eu trazer informação para ele. Cara, você quer conteúdo, você quer mais detalhe, tá aqui, venha o cliente saber aonde ele vai estudar mais, e o cliente que quer menos detalhe, quer uma informação mais high level, ele conseguir também
tomar uma decisão ali informada, mas sem precisar estudar a fundo. Acho que aqui dentro de startups, a gente tem buscado alguns modelos, né? Então, temos na plataforma alguns ativos que a gente chama de ativos super exclusivos. A gente tem ativos que foram investidos pelo MB, junto com fundos como Valor e Kazek, que são maiores fundos de VC do mundo, e a gente conseguiu pegar um pedacinho do investimento numa rodada de Série C da Gringo, por exemplo, e levou para a plataforma para as pessoas conseguirem participar. Esse tipo de ativo... Vocês encarteram e depois podem oferecer a mercado. Exato. Isso não existe no mercado. Assim, pessoas físicas... Cara, é quase um spread indireto elas disso, não né? entram nesse tipo de ativo, né? Elas não participam desse tipo de operação, nem sabem que isso existe. Isso está muito restrito a um determinado grupo de players de mercado. Então, a gente quer poder trazer esse tipo de ativo que é para quem conhece de startup, entende do mercado, sabe o que significa entrar numa série C, que é um risco menor, porque já tá entrando junto com Valor e Kazek, por exemplo, né? Não tem nenhum... Mas pode ser antes, podia ser um investidor anjo, alguma coisa assim. É porque eu acho que o mercado brasileiro é meio cagado. A gente tem também as entradas de anjo. Então é isso, assim, eu tô trazendo o investimento numa série C. Eu tenho investimentos em Pre-Seed, né? Que é uma empresa que tá mais inicial. Tipo a própria Soprime, quando vocês entraram. Perfeito, a própria Soprime. A gente tenta trazer... a gente tem alguns ativos de Moreco, que foi trazida pelo Potato Valley, que é um fundo especialista em mercado imobiliário. A gente tem algumas parcerias com a Dealmaker, que é um advisor de mercado de M&A e de investimentos. Então, a ideia é a gente trazer o acesso a esse mercado para os investidores em geral e para os investidores que gostam desse tipo de ativo. E o que eu acho legal é o seguinte, na verdade, o maior problema do nosso mercado é que ele começou com uma porrada de casos de fraude, de meme coins que o pessoal achava que tinha valor e não tinha valor, tal. Então, é aquela coisa que já aconteceu com tantos mercados. As pessoas têm uma aversão natural porque tudo que elas viram no primeiro momento foram notícias negativas. E isso serve também para os ativos por si só, né? O próprio Bitcoin e tal, só que teve uma porrada de gente que, bom, um porrada de golpe. Sim, muita pirâmide. E tem uma coisa que eu adoro de vocês, que quando eu li essa matéria, eu falei, cara... Quando aconteceu o maior escândalo no mercado de cripto, né, com aquele fulano que está preso, tal, escambau, que montou uma exchange lá, que fez muita besteira, tinha uma moeda própria, determinados países, inclusive o Brasil, acharam que fazia sentido investigar e entender e fazer um compliance, uma due diligence das empresas que estavam aqui operando. Lembrando que quando isso aconteceu, a Binance aqui no Brasil já era banco. Lembrando que a Binance virou banco só no Brasil. Foi o primeiro país que eles viraram banco. Porque era a única maneira que eles podiam suprir as necessidades dos bancos tradicionais sem que o banco tradicional tivesse que encarterar a Na verdade, eles fizeram parceria com alguns bancos. Pois é, porque o banco não queria encarterar e ficar lá com a carteira travada. O banco precisa circular dinheiro. Só que ele não podia circular Bitcoin em empréstimo. Não existia isso ainda. Você não pode emprestar Bitcoin. Ou não podia. Então, se a gente não pode encarterar, a gente precisa de um ente para poder fornecer essa liquidez. Esse ente escolhido foi a Binance. Bom, para a Binance poder fazer isso, eles tinham que virar um banco aqui no Brasil. Então, eles viraram um banco aqui. Foi a primeira vez que eles viraram um banco em algum país. Foi a primeira vez que foi aqui. Ok. E quando aconteceu esse escândalo, eu estou contando para o pessoal que está aqui, porque você sabe muito bem do que aconteceu. Mas, enfim, quando isso aconteceu, muitas empresas falaram, cara, eu não preciso abrir as minhas informações, mas eu tenho interesse de abrir essas informações para poder mostrar o quão transparente eu sou. O nível de informação que vocês deram para o mercado, para a CVM, para o Bacin, para a Ambima, nem a Binance mandou. Vocês não tinham obrigação nenhuma de mandar nenhum tipo de documentação. E para vocês que estão vendo aqui, que não conhecem um pouco do mercado, basicamente o problema foi a empresa que se deu mal, ela falou que o ativo total que eles tinham, vou tentar simplificar demais, o total de ativos que eles tinham, de capital que eles tinham, era a somatória das carteiras dos clientes que eles tinham. Isso é um absurdo. Os ativos de uma empresa é o que ela tem, não o que o cliente dela tem. E aí, por causa desse problema que aconteceu, da fraude, tudo que aconteceu, o cara tá preso e tal,
a Binance foi meio que intimada. Tá bom, e aí? Quanto que vocês têm? Quanto que é de carteira dos seus clientes? E o mercado do Bitcoin não precisava. Vocês não eram banco. Não precisava. E ainda assim, eles foram e colocaram toda a informação ao mercado e o nível da diligência da informação, se você for comparar, se você for desse mercado, você compara o nível da informação que foi jogada no mercado do mercado Bitcoin versus a Binance, sendo que eles nem precisavam fazer. Pra gente é Foi bem incrível. importante. Foi de incrível. Fato. Foi aí que me comprou. Eu falei, acabou, já era. É isso que, assim... Ninguém tá no mesmo nível. Isso foi no... assim, a imagem do MB é o nosso ativo mais relevante, né? E, de fato, a gente não trata o dinheiro do cliente como dinheiro nosso. A gente briga pela Que é o mínimo, segregação patrimonial. Esse foi um ponto da pauta do projeto de lei que regulamentou o mercado cripto, né? Que está aguardando agora a normativa do Banco Central. E que acabou saindo do PL ali nos finalmente, mas que para a gente é essencial que seja tratado, assim como nos bancos, né? Acho que essa questão, a gente já trata de dentro de casa, né? O dinheiro do cliente é dinheiro do cliente, não é dinheiro do MB, e isso para a gente é uma bandeira essencial para a viabilidade do mercado como um todo. Assim, acho que... E gera uma confiança incrível em relação às pessoas que são os entusiastas de maneira geral, né? Uhum. Até porque muito das promessas que são feitas em relação a propagandas dessas empresas pô, aqui você tem liquidez, aqui você tem clientes e por aí vai. Então, quando você vê uma empresa que está disposta a abrir todas as informações livremente para poder falar, olha, isso é o que a gente tem, enfim, esse é o pool que a gente tem, esses são os ativos que a gente tem, essas são as empresas que a gente tem, dá uma confiança muito maior para o mercado. Perfeito. Seja um investidor qualificado gigantesco ou Sim. uma pessoa que está tentando construir uma carteira multimercado, cujo advisor dela fala, tá bom, bota 80% nesse conjunto aqui que não é cripto e 20% nessa parte que é cripto, que não é simplesmente comprar Bitcoin e acabou. Não, aloca numa carteira que está dentro do mercado Bitcoin e... Hoje a gente tem carteiras para investimento em criptos. Tem a carteira de iniciante, tem a carteira para quem quer investir em meme coin. Vocês são obrigados a fazer aquele teste em relação à aversão a risco que normalmente é obrigado a fazer no mercado tradicional? A gente faz, depende do produto, né? Isso sempre... A gente tem dentro do MB a MB Asset, e aí os produtos que são específicos para investidor qualificado, ele tem que passar... Isso sempre depende do produto. Da mesma forma que dentro de um aplicativo de uma XP, alguns produtos você consegue investir sem esse mapeamento de perfil, e alguns são exclusivos para determinado tipo de investidor, então você precisa necessariamente... Agora, esse mapeamento passar. desse teste, ele não é meio padrão para o mercado tradicional? Não existe uma... A regulamentação, ela não é objetiva, né? Ela dá entendi. diretrizes. Entendi. Então, você sempre tem que pegar as diretrizes da regulamentação e aplicar aquilo que você está fazendo. A CVM não tem uma lista de produtos. Para CDB precisa, para LCI não precisa. Né? Não é uma coisa totalmente objetiva. Tem alguns critérios e aí a gente faz essa análise de acordo com o tipo do produto. Para alguns produtos, sim, é necessário e a gente faz. Mas a gente tenta sempre levar para o retail e levar para o público em geral os produtos que não estejam sujeitos a esse tipo de análise, ou incrementar a plataforma, que é o que a gente está fazendo agora, para viabilizar o acesso aos produtos que dependam desse tipo de validação aos clientes que já têm o perfil mapeado. Não, faz sentido. Bom, vocês sabem que eu já várias vezes eu queria trabalhar junto com vocês em alguns momentos, e teve uma questão que eu sempre levantei, que eu acho que faz que... Como é que eu vou colocar isso aqui sem ser cancelado, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Ok. O tipo de ativo que vocês têm é diferente do tipo de ativo normal que o mercado comercializa. Uma XP da vida, um BTG da vida comercializa. Ok. Na hora que você capta esse cliente, idealmente, você deveria ter opções suficientes para que ele possa escolher entre essas opções para ver em qual tipo de carteira ele vai entrar. Essa carteira é uma mistura de ativos tradicionais com não tradicionais, digitalizados ou não, dentro da blockchain ou não, enfim. Tem várias misturas aí possíveis. Não é uma crítica, mas ainda assim é uma provocação.
o que vocês estão fazendo hoje para poder trazer o investidor tradicional a alocar parte do capital deles nos ativos de vocês que são diferentes, entre aspas, ou fazer com que ele aloque aquele mesmo valor naqueles mesmos ativos tradicionais, só que esses ativos tradicionais dentro da carteira de vocês. E aí vamos para outro lado, tá? Que existe outro lado. E os caras que já investem em cripto poderiam muito bem aumentar a carteira com ativos tradicionais. Então, qual é a estratégia de vocês para fazer as duas coisas acontecerem? Perfeito. A gente tem hoje os nossos canais, acho que muito educação, né? É o primeiro caminho. A gente está trazendo para a plataforma. Começamos lá em 2013 com cripto e fomos até 2019 praticamente 2013? só com cripto. Sim, temos 11 anos. Né? E fomos até 2019 praticamente só com cripto. Em 2019 a gente começou o nosso processo de ativos tokenizados, como eu falei, com precatório. E dali, né, até conseguir como que eu vendo, como eu explico para o cliente o que é. A gente passou por chamar por digital assets, depois tokens. Agora a gente entendeu que eu chamar de renda fixa digital é uma forma de explicar... RWAs e por aí vai, né? Isso, é uma forma de explicar para o cliente qual é aquele tipo de ativo. Aí, com startups, a gente começou a usar a renda variável digital, quer dizer, eu estou trazendo uma composição, uma possibilidade de composição de carteira, né, dentro da nossa plataforma, e a gente está avançando agora na estratégia. A gente já é um banco hoje, o MB já tem a licença de Pay, já tem o número de banco, e estamos trazendo todos os produtos de fundo da MB Assets para dentro da plataforma. Então, do ponto de vista estratégico, a gente está ampliando o nosso hall de produtos para eu ter os alternativos, eu ter aquilo que é diferentão, mas eu também poder acomodar a parte da alocação do cliente naquilo que é tradicional e que ele se sente confortável. E esse era justamente o meu ponto, né? Tipo, vamos lá. Qual que é o gargalo de vocês hoje? O que é mais difícil? Pegar o cara que já investe em cripto e botar dentro da carteira dele ativos tradicionais digitalizados, ou pegar o cara que só tá nos ativos tradicionais e trazer ele para o mercado cripto, mesmo que não seja Bitcoin, que seja o ativo que ele está acostumado, mais digitalizado? Olha, eu acho que tirar o cara do cripto e trazer para o tradicional é mais difícil, viu? Porque a galera que é cripto, assim, early adopted principalmente, eles vieram para esse mercado porque buscando, né, essa tecnologia. Ele não vai botar 1% do que ele tem em LTN com vocês. Não vai. Entende? A galera, ou, enfim, até tem, mas já chegou no limite dele, principalmente com o Bitcoin e as criptomoedas em geral, nesse momento de crescimento tão grande. Acho que a possibilidade de ganho... Não, já deu para entender. O teu sorriso daqui para cá, dá para ver. Né? Batendo 100 pau agora. A gente até cansou de falar para o cliente que é all-time high. Isso não é nem bull market. Isso aqui é um absurdo. Toda vez que caiu, o governo americano vai comprar. Toda vez que cair um pouquinho, vai comprar. Cara, não tem nem o que falar mais. Se eu tivesse dinheiro, tava eu também colocando. Sim. Quem já se convenceu de que a criptomoeda é um caminho válido para reserva financeira, cara, não volta para ativo tradicional. Acho que nem reserva, mais proteção mesmo, né? Sim. Não chega a ser um hedge, né? Porque a gente não tá falando de um ativo que é tão estável assim, muito pelo contrário. Não é nada estável, é um ativo de risco. Mas ainda assim, você se protege contra vários tipos de operações quando você vai para esse tipo de investimento. Sim. Só que as pessoas antes colocavam em dólar e em ouro para poder fazer um hedge numa operação de, sei lá, comprar ações de certas empresas ou dividendos de certas empresas como objetivo final, ou até mercado de opções, tal. Enfim, então aí eles se protegiam com coisas mais tradicionais. Aqui é meio que o oposto, né? Você se protege com ativos digitais, mesmo que eles sejam inflacionários, voláteis, porque por algum motivo você acha que o mercado tradicional tá indo pro buraco. Exatamente. E tá indo pro buraco aqui no Brasil, inclusive. Infelizmente, sim. Pai do céu, né? Sim. Faz o L aí, todo mundo. E é uma condição global. Acho que esse contexto das criptomoedas e das stablecoins, enfim, eles trazem uma perspectiva de liquidez e de liquidação,
né, em âmbito Bom ponto. internacional que é muito relevante para Bom esse ponto. momento. E lembrando que tem uma diferença entre evasão fiscal e elisão fiscal, né? Evasão é crime no Brasil, elisão não. Você pode, de fato, fazer operações cripto sem que isso seja um crime de maneira nenhuma aqui no Brasil. Sim. Maneira nenhuma. O que importa é quando você vai transformar esse ativo em moeda fiat. Isso. Mas Perfeito. antes disso acontecer, antes de você bancarizar um Bitcoin da vida, ou seja lá o que for, essa operação de trade, essa operação que você possa fazer até com uma pessoa normal, não um trader, ela teoricamente não deveria ser taxada. Então, assim, dá mais vantagens para quem de fato sabe o que está fazendo. E a gente tem até um benefício fiscal, né? Porque hoje, aqui no Brasil, a gente tem isenção para liquidez de até R$35 mil por mês. Sim. Então. Que graças a Deus não caiu, né? Eu falei pro pessoal Sim. várias vezes, em vários episódios aqui sobre isso, e aí saiu uma normativa da CVM, eu falei, puta, esse negócio vai cair, ferrou. Tudo que eu falei antes vai ser mentira. E aí, de fato, teoricamente foi criado para poder derrubar isso, só que eles não conseguiram. Porque a ideia biruta que o pessoal teve foi, você declara sua carteira de ativos num certo período, depois de um ano você declara essa mesma carteira de ativos, se ela valorizou, você tem que pagar um valor, um percentual, um imposto sobre a valorização. Mas você não realizou aquilo. Por que você tem que pagar o imposto? Não faz sentido. É que você tem um imóvel, você tem um apartamento. Você comprou ele por 200, ele vale hoje 500. Você não vendeu ele, mas você vai pagar o imposto sobre os 300 que valorizou o seu imóvel? Não faz sentido. Graças a Deus que caiu. Mas, enfim, por enquanto, ainda a gente é um país que é muito pró. Né? Nossa Senhora, cara. Nossa Senhora. É difícil. Mas, enfim, de fato existe esse benefício e um contexto cada vez mais de segurança, né? Acho que eu estava até hoje de manhã conversando com um cliente, ele estava me perguntando sobre essa questão da tokenização. Ele falou, ele não entendia muito bem, como... Se alguém chegar e invadir a rede do MB e roubar todos os meus tokens. Eu falei, olha, primeiro a gente tem, né, todas as seguranças, enfim, Fireblocks da vida, inclusive, expliquei, né? Enfim. Todos Cold Wallet, enfim, né? Não é uma condição tão simples, mas, assim, eu falei a mesma coisa de você me propor que alguém entre na bolsa e roube todas as suas ações. Pois é. Eu não vejo o que a pessoa vai fazer. Ou que alguém entre na porra da rede da NASA e roube... Não vai acontecer, gente. Roubar, conseguir ter acesso e roubar qualquer ativo na blockchain é muito mais difícil do que acessar o Pentágono. Exato. É impossível. Impossível. É isso. Acho que por isso que é importante a gente poder conversar sobre isso. Porque, de fato, é tudo muito novo, né? Pra gente que... Há 20 anos, né? Trabalhava ali com cheque. Não, exige uma educação, não tem jeito. O Pix também teve uma educação. Sim. Só que ele foi feito pelo Banco Central, por motivos óbvios, né? O Pix, o Open Finance e por aí vai. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com tudo que envolve a blockchain, por causa, inclusive, do Drex. Sim, se o próximo presidente não ferrar tudo, coisa que ele vai fazer, mas enfim... Vamos esperar que 1% que ele não ferre seja o suficiente, né? Sim. Porque para mim o Campos Neto merecia um Nobel. Né? Mas vamos lá. Sim, ele fez um trabalho bem relevante ali. E tudo que foi feito ali é o seguinte, eu acho que, de fato, a gente vai cair num mercado onde tem muitas soluções e muitas empresas que vão utilizar a tecnologia como base, que nem vão precisar explicar para as pessoas. Eu falo pro pessoal aqui, os gamers que estão assistindo, pega qualquer game que você gosta, um Counter-Strike, você sabe qual é a tecnologia por trás? Você não sabe, não tem a menor ideia, você sabe que funciona e dá certo. Perfeito. Alguém sabe como é que o Pix funciona? Ninguém sabe. E não precisa. Ninguém sabe que aquilo é o mais próximo que a gente teve no mundo inteiro de uma tecnologia blockchain. É isso. Ninguém sabe, mas funciona, não funciona? Exato. O cara que cuida do teu carro aqui na esquina para não ser arriscado não aceita Pix? Então, olha que legal você poder investir numa startup a partir de R$100. Pois é. A gente tem uma startup listada lá, que é uma cervejaria paulistana, a Tarantino. E é bem legal, porque, de alguma maneira, você poder trazer para o público, né? Pô, o cara, se ele tivesse que captar no mercado tradicional, ele ia bater na porta dos VCs. Né? Mas ele vem pra cá, ele acessa a galera que gosta de beber a cerveja dele, ele acessa os paulistanos que estão aqui, para quem ele vai vender, que vão ali no restaurante, no Le Jazz, no Mani, e que veem a cerveja dele. Enfim, eu acho que isso cria uma relação entre o investidor e a startup, o founder, que é muito melhor. E o consumidor também, porque Exato. O consumidor pode ser investidor, ele pode ser achador de bandeira e por aí vai. Exato. Cara, numa cervejaria dessa, tô dando um exemplo estúpido aqui, mas
Você tá lá pegando a sua versão, você tem 20 opções de cerveja. Para cada 10 reais gastos, um deles volta em token para você poder trazer. Eles têm alguns sei lá, perks. pode ser coisa boba. 10% de desconto pro resto da vida na cerveja. Exatamente. São coisas simples que o pessoal nem pensa, né? Isso. Os Smiles. Gente, só não foi feito em blockchain, mas são tokens. Isso. Né? Os pontos do. Como é que fala? Do pão de açúcar, que se troca por panela, só não tá na blockchain. Mas Perfeito. da mesma forma são tokens. Aqui é um utility. Você troca por alguma coisa. Então, enfim. Eu acho assim, talvez o ponto aqui não seja educar a população sobre como é que funciona desde a base, porque a maior parte da população não vai entender. Não vai compreender, fato. E, honestamente, isso não tem não nada é a ver necessário. com se você é classe D, classe A, não interessa. Sim, médico pós-graduado que ganha 125 mil reais por mês também não vai entender do mesmo jeito que uma pessoa que não sabe nem ler e escrever não vai entender. São aspectos técnicos, Esse né? é o ponto, mas não é isso que interessa. A questão é, tá te resolvendo um problema? Exato. Tá gerando valor? E agora vem a parte importante, né? Já tem mais carteiras no Brasil investindo em cripto do que pessoas investindo na B3 em ações. Uhum. Se eu puder falar de uma maneira meio teórica aqui, eu não sei se meu professor de estatística vai me matar. Isso que uma das minhas áreas mais fortes é a estatística. Mas assim, se eu puder fazer um guess aqui, eu falaria para você que se isso é verdade, estou falando isso aqui no Brasil, se isso é verdade, significa que tem mais pessoas que entendem melhor e confiam mais no nosso mercado do que no mercado de ações e opções. Sim. Pode ser uma premissa ou uma fala muito tensa, mas se você for ver os números, não só em volume financeiro, mas principalmente número de carteiras criadas com ativos dentro que estão rendendo, nosso mercado está indo melhor do que a B3, cara. Uhum. Ninguém entende como é que uma ação, um dividendo funciona. O pessoal está entendendo melhor como é que funciona cripto do que dividendo. Sim. Acho que tem também... A gente fez um evento em outubro, né, que foi o DAC, Digital Assets Conference, e a CVM... Não fui convidado. Tá vendo? Olha lá, Eu vamos não posso corrigir ser pro ano que vem. Vocês não vão patrocinar e nem pro evento me convidam. Vamos corrigir vendo? esse erro, essa falha Imagina. pro ano que vem. Faremos anualmente o evento. Mas foi um evento para o mercado tradicional. Nós chamamos o presidente do Banco Central, Campos Neto, e foram 2 representantes da CVM. E o que o regulador falou foi: nós reagimos, o regulador não vai inovar. Nós reagimos à provocação do mercado para fazer a inovação e viabilizar a inovação. Então, isso pra mim, assim, nossa, era tudo que eu queria ouvir, né? Tudo que... Mas na prática é assim, quando a Coinlivre cria qualquer tipo de ativo, e a gente leva pra CVM para entender direitinho, a gente já sabe se vai ser um security, se vai ser um utility e tal, mas a gente quer entender direitinho o que a gente pode e não pode fazer. E toda vez que a gente levou pro Lacinho ou pra CVM, nos últimos 2 anos, a impressão que dá é eles querem ajudar. Sim. Vai passar no TED Hall, não vai passar no TED Hall, e graças a Deus, tal, enfim, o que precisa fazer, o que pode ser falado, o que não pode, o que a gente pode considerar como um investidor qualificado ou não, qual que vai ser a métrica, o que pode ser usado como um KYC terceirizado para poder... Então, eles estão lá para te ajudar. Isso. Desculpa os termos técnicos, tá, pessoal? Para quem não está acostumado, a gente aqui tá um pouquinho mais... Sim. Mas o ponto é, as instituições que têm maior poder no Brasil para poder decidir... Não vou falar legislar, mas influenciar no legislador sobre um tema como esse, estão aqui para ajudar. Isso. Não estão para complicar. Não é que nem a SEC que, meu Deus do céu, nos Estados Unidos, os caras, tipo assim... Agora o cenário vai mudar. O que eu acredito hoje? Pô, 2 semanas, eles mudam completamente de ideia de como vai acontecer. Aqui no Brasil, não. Tem uma linha teórica que está sendo seguida e tal, e está dando certo. Eles estão ajudando. Mas eu acho que é por isso que a gente tem evoluído tanto no mercado cripto. Essa questão, né, do projeto de lei ter sido aprovado, do Banco Central estar estudando e tão perto do mercado para entender como ele vai colocar essa regulamentação no ar de maneira a proteger o mercado, proteger o investidor e viabilizar os negócios. Então, a gente está conseguindo fazer as coisas acontecerem, né? Viabilizar os investimentos, viabilizar a aproximação da sociedade de uma forma em geral, arrastando, né, as mudanças aqui de uma maneira que o regulador consiga acompanhar
e consiga apoiar, né? Consiga entender o que está acontecendo. Imagina, em 2019 a gente conversava com o Banco Central, tinha que sentar, explicar, era muito mais novo para ele o tema. E os caras se esforçaram, correram atrás, se atualizaram, estão acompanhando. Então, eu acho que isso dá uma segurança para o investidor em geral. Não é só uma questão de o mercado cripto trouxe muito retorno. Sim, trouxe muito retorno. Havia muito medo de pirâmides, como você falou, a CPI, né? O fato de haver um movimento... Até porque aconteceram zilhões delas. Isso. Não são dezenas, são uma infinidade então, acho de que problemas no mercado. A gente tem evoluído porque tem trabalhado por essa evolução, né? Tem se esforçado para que as pessoas possam atuar cada vez mais com segurança, né? E o MB, ele trabalha muito para que a gente tenha um mercado seguro, que seja fair para todo mundo que tá aqui. Se a gente vai competir, que todos os players possam competir em condição de igualdade, né? Porque é muito ruim quando você tem alguém de fora que joga o jogo próprio e a gente que está aqui dentro, pagando imposto, dando emprego no Brasil, tenha que jogar um jogo diferente, muito mais restrito. Então, assim, a gente se esforça para que, se vai ser restrito, que todo mundo cumpra as mesmas regras e que todo mundo faça aquilo que é importante para o desenvolvimento do mercado. Se eu pudesse separar em 4 etapas diferentes, a gente teria, no mercado de vocês, né? Na verdade, o que é mercado de originação de capitais, né? Você tem a originação pura, né, do ativo que entra. Você tem a transformação desse ativo. Você tem a regulação desse ativo e depois a distribuição desse ativo. Ao invés de botar isso como uma pergunta, da maneira que eu vejo no mercado que eu tô, com a empresa que a gente tem, a originação não é problema. Tem muita gente querendo entrar no mercado, querendo levantar capital, gente que entende ou não entende e tal, enfim. A transformação desse ativo não é difícil. Esse é o meu trabalho, inclusive. Tipo assim, bem feito, falando com os entes certos, com vários escritórios de advocacia, a VBSO do Oioli, que eu já falo sempre aqui, e vários outros. Você consegue construir ativo ferrado, com um puta contrato vinculativo e tal. Beleza. Aí a gente vai para o ponto que complica. Distribuição. A nossa plataforma não tem isso como objetivo. Porque nossos clientes, teoricamente, são bancos, VCs, vocês, enfim, a gente transforma ativos, pools. Essa é a minha visão de mercado. Minha pergunta para você é o seguinte: o que é o maior gargalo que vocês têm hoje? Em qual parte que está? É o mesmo que eu tenho na distribuição ou não? Com certeza, principalmente num contexto de mercado de juros que a gente tem hoje. Nossa. Né? Acho que a situação Sim, claro, econômica... se a gente vai passar a próxima meia hora xingando a Haddad, né? Situação econômica do Brasil. Não fui cancelado até agora, já xinguei pra caramba, então assim, ok. Beleza. De fato, e infelizmente, a tarefa de fomentar qualquer operação financeira, ela fica muito mais difícil quando você tem um tesouro direto pagando 15% ao ano. Né? Então... IPCA mais 12. Exato. Fica difícil. Gente, o governo vai quebrar, não consegue pagar isso, não tem como. Né? Então, acho que esse contexto combinado com o nosso... E aí, olhando para o mercado de startups, né? Especificamente, a gente teve ali em 2021 muita gente colocando dinheiro, a gente teve ali uma corrida desesperada com múltiplos absurdos e depois a crise, né, do mercado, de uma forma geral, todo mundo enxugou, juros subindo, isso gerou uma seca, né? Então tem uma escassez de liquidez no mercado. Não temos IPO no Brasil, não temos IPO. Zero IPOs. Não que precise, mas acho que o problema não é esse. Na verdade, você precisa do IPO para dar liquidez para o mercado. Então, o papel do IPO nesse mercado de startups, ele é a saída, ele é uma das saídas mais relevantes, né? Então, quando alguém entra, seja como anjo, seja numa... Ele tem o foco de receber o retorno e, obviamente, ele vai ali recolocando o dinheiro em outros deals. Ou ele pensa no dividendo, ou ele pensa no leverage share, ou ele pensa na saída. Em geral, eles pensam no múltiplo, tá? O dividendo não costuma ser
o foco. Mas também acontece, enfim, o ativo ali, quando você tem liquidez no mercado, ele se encaixa, ele acha o caminho dele. Mas quando você não tem liquidez, quando o dinheiro seca, quando não tem IPO no Brasil, não tem IPO lá fora. A expectativa para 25 é que o cenário Estados Unidos melhore, né, com o governo Trump, que de alguma maneira comece a destravar um pouco essa liquidez. Mas o contexto que a gente tem no Brasil de insegurança, ele faz com que os investidores fiquem mais reticentes para colocar grana aqui. Então, por mais que eu tenha liquidez lá fora, não sei se a gente vai ter proporcionalmente a mesma liquidez vinda para cá, como aconteceu ali em 2021. Então, acho que esse é o nosso principal desafio, né? Juros altos, contexto econômico de uma forma geral, dólar explodindo e insegurança com a situação econômica e financeira do país de uma forma geral. Vamos somar isso a uma outra situação que é interno, já é muito difícil no Brasil você conseguir investimento em qualquer fase que seja, os anjos e tal. Aliás, Sim. deixa eu botar aqui uma situação para vocês, eu não sei se eu já falei isso antes, eu acho que eu não falei. A teoria do investimento anjo, quando foi criada lá nos Estados Unidos, inclusive, ela foi baseada no simples fato de que tem pessoas de mercados diferentes que gostariam de investir em demais mercados e novas tecnologias, mas não era o beabá deles, né? Você tem um advogado, um médico, um dentista, eles não entendem muito bem como é que funciona. Mas, se eles puderem, de alguma forma, investir em empresas que estão no começo, de alguma forma, por diversos mecanismos diferentes, né? Hoje em dia a gente tem, zilhões de mecanismos lá nos Estados Unidos, mas se eles pudessem entrar no mercado de uma forma com risco compartilhado, entre vários anjos, entre vários sistemas diferentes, isso poderia fazer sentido para eles. Então, o mercado de investidor anjo nos Estados Unidos não é VC que bota como anjo lá. São pessoas normais, são trabalhadores normais, são pessoas bom, o engenheiro que Chief Contract, o cara que ganha 40 pau por mês, é o advogado que ganha 50 pau por mês, esses caras que querem diversificar um pouco, normalmente eles têm uma opçãozinha de pôr uma parte disso aí em startups e tem um mecanismo para fazer isso acontecer. Aqui no Brasil, a maior parte desses mesmos entes, a gente pode trazer para cá o engenheiro, O advogado. o advogado médico e tal, esse pessoal que normalmente lá fora investiria, não é a mesma pegada daqui. Eles nem sabem que tem essa opção e mesmo se souber, às vezes é conservador demais, não faz muito sentido. Então, o investidor anjo, de via de regra, é esse conjunto de pessoas que cada um com a sua parte faz um negócio acontecer e todo mundo ganha igual. Isso é muito raro aqui no Brasil, a gente não desenvolveu isso ainda. Não, a gente não tem uma cultura de inovação, né, e de empreendedorismo. Então, acho que isso já faz com que ninguém enxergue esse investimento como algo de fato E potencial. a maior prova disso são as plataformas de crowdfunding. Os projetos muito bem sucedidos brasileiros de crowdfunding pegaram investimentos de fora. Em plataformas como a Kickstarter, que acho que 90%, 80% dos investidores são americanos, de alguma forma canadenses e tal, perdiam de fora para projetos que são brasileiros para depois chipar para lá. Não vem um investidor brasileiro dentro de plataforma de Kickstarter. Eu não consigo imaginar um advogado que fala, poxa, olha, esse mês eu gastei 30, ganhei 120. Que tal se eu botar 20 disso em alguns projetos no Kickstarter? Eu nunca imaginei, eu nunca ouvi um desses. Olha que eu vou de evento, de network, eu nunca ouvi nenhum deles falar isso. Então, nosso mercado, nesse aspecto, não está bem preparado. Fato. E aí, por isso que eu tô puxando um gancho para falar contigo, que a gente tem as opções aí, do que a gente vai chamar, entre aspas, de os ETFs. A gente já falou com vocês antes, tal, a possibilidade de você criar ativos que representem uma carteira móvel de várias startups diferentes. Perfeito. Ou seja, se você é um investidor e você quer botar uma parte do seu capital em ativos de risco, que não seja em uma startup, que seja em várias ao mesmo tempo. Então você pega uma cota de um grupo de startups que estão precisando de capital. Perfeito. E aí vem minha pergunta para você. Você acha que nesse cenário o objetivo do mercado Bitcoin, do teu trabalho, é selecionar as melhores empresas, é poder fazer um crivo do que seria possível colocar dentro desse ETF, dessa carteira que eu mencionei agora? Com certeza. Só o fato da gente estar ali dentro desse ecossistema, com acesso a determinados founders,
a gente já consegue, né, fazer uma peneira relevante. Então, a gente já consegue acessar uma galera que traz um nível de qualidade bem relevante. Segundo, a gente consegue ter, como eu falei, essas parcerias, né? Então, poxa, a galera gosta de investir no mercado de imobiliário. Eu tenho acesso a um VC que faz toda a análise de mercado imobiliário, né? Ele já sabe quais são os principais potenciais negócios dentro daquele mercado, quais são as teses que vão virar dali para frente dentro do mercado. Então, não é o MB na qualidade de quem vai analisar cada uma das startups, mas é o MB na qualidade de quem tem o privilégio de acessar esses ambientes e trazer para dentro da plataforma as indicações, as parcerias dessa galera que já faz esse trabalho no dia a dia. Eu não só concordo, mas vou dar um exemplo para vocês que estão assistindo, tá? Pode ser um exemplo tosco, mas já tem jurisprudência para isso aqui no Brasil. Se você quer investir num imóvel e tentar ganhar com o aluguel dele, às vezes pode ser meio complicado, porque você pode não ter 200, 300, 400 mil reais para poder investir naquele imóvel. Existe uma maneira, inclusive muito possível de ser feito dentro do mercado Bitcoin, onde você pode encarteirar 20 desses imóveis dentro do mesmo prédio, todos eles, e aí você pega investimento de 1.000 investidores diferentes. Você não precisa de 400 mil pessoas, pode ser 10 mil, 5 mil, não importa. Beleza? E aí todos esses ativos são rentabilizados, alugados, Airbnb, o que for, e a divisão disso vai proporcionalmente para quantas cotas você tem ou quantas partes você tem dentro daquele mundinho de investimento que você criou. Perfeito. Isso, número 1, não podia ser feito antes da CVM 175, do ano passado de outubro. E número 2, isso faz com que seja possível pessoas que não têm tanto capital possam entrar no mercado que elas confiam. Né? Brasileiro tem aquele negócio agora de tijolo. Negócio de investir em tijolo. Mas não sabe o que é um FII. Não tem nem ideia. Ele quer um tijolo. Ele não quer uma parte de tijolo de 50 propriedades diferentes para poder diminuir o risco. Mas nesse quesito especificamente, você pode encarteirar muitos ativos diferentes, pegar investimento para todos eles ao mesmo tempo. Poxa, mas daqueles, sei lá, 50 apartamentos ou estúdios que foram feitos pela Vitacom em 3 bairros diferentes, teve um que não foi muito bem e tal. Mas a somatória de tudo dá uma certa rentabilidade. Perfeito. Para o operador daquilo e divide para todo mundo que investiu. Isso até, literalmente, a CVM 175 era impossível antes. O máximo que você devia fazer era, tipo, como é que chama aquele sistema que você tem 1/13 da propriedade? Multipropriedade. Era o máximo que você tinha. E mesmo assim, nossa, não tem nada a ver. Bem. Não tem nada a ver. Então, isso já é possível hoje. Então, se você quer investir em tijolo, você não precisa mais de 200 mil, 300 mil, 500 mil. Dependendo da oferta do ativo a ser negociado, e aí eu vou falar de novo a palavra ETF, mas eu sei que está errado, mas a gente não tem uma palavra boa para isso até agora. Não tem um termo perfeito ainda, mas ainda assim, se você achar uma oferta disso dentro do mercado Bitcoin, que explica quais são os ativos que estão lá dentro, você pode investir a valor que você bem entender. E o teu rendimento vai ser o mesmo do cara que botou uma porrada de dinheiro lá dentro, percentualmente falando. Isso que não existia antes. Sim. E a ideia da gente é trazer cada vez mais acesso, né? E educação e viabilizar as operações que vão assegurar para o cliente um retorno. Então, não é só uma questão de colocar alguma coisa na plataforma, né? A gente quer ter segurança, a gente quer que o investidor saiba o que ele está fazendo, né? Então, compreenda, aí entra naquele mérito de é um investidor qualificado, não é um investidor qualificado. Determinados ativos ficam condicionados a investidores qualificados que precisam ter um mínimo investido para poder acessar. E ter um certo perfil também, né? Ter o infelizmente. Perfil. Exato. Ok, Isso. Beleza. Fazer uma última pergunta, até porque já passou até no tempo. Tá bom, vamos lá. Dado tudo o que está acontecendo, mudança do presidente do Banco Central, eu não vou nem comentar sobre essa pessoa, a Forbes acabou de falar, literalmente, que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula, e é impressionante ver isso da Forbes, que é toda comprada. Como é que você acha que o mercado, de maneira geral, cripto, RWAs também, tudo incluso ali, tá? Não tô falando só de Bitcoin, nada disso, tá? O total. Como é que esse mercado vai
se comportar nos próximos 2 anos aqui no Brasil, dado que a gente ainda vai ter que engolir mais 2 anos do governo atual? Acho que é um grande fator favorável pro Não é fácil, né, de responder, Bitcoin, né? Não é fácil. Pois é. Mas um fator favorável pro MB é a gente justamente estar nesse mercado que permite aos investidores terem uma alternativa de proteção patrimonial segura e viável, né? Então, diferente de algum tempo atrás, quando a gente estava aqui, e isso é uma coisa que eu vivo falando, né? A gente pôs o dinheiro na poupança e achou que estava seguro, até que veio o plano Collor. Então, é diferente de você colocar o dinheiro na poupança quando você coloca o dinheiro num ativo que está validado internacionalmente ou em ativos que estão validados internacionalmente e que estão baseados em tecnologias já completamente estudadas e exaustivamente validadas agora, inclusive, pelo governo americano, que é a maior economia, né? Finalmente, né? Então, acho que isso para a gente é um fator positivo, porque a gente representa uma alternativa num contexto de crise, né? O que a gente tem de expectativa é ver o mercado de investimento em cripto e ativos alternativos crescer, porque, de fato, a economia real e os investimentos no mercado tradicional acho que vão ficar cada vez mais complexos, né? Então, a gente tem o benefício dentro do MB de dividir, de partilhar essa infraestrutura e poder prover para os clientes um caminho seguro e que tenha uma referência internacional e não necessariamente varia ou é impactado tanto de maneira tão imediata quanto os ativos que são do mercado tradicional e que são baseados na nossa economia. Não, eu concordo contigo. Eu sou liberal e libertário, então para mim, quanto mais liberdade eu tiver a poder escolher onde eu vou gastar, como é que eu vou ganhar, onde eu vou investir, melhor é. Por teoria, tudo que foi criado nesse mercado é justamente para te dar mais liberdade. Perfeito. E isso até no Brasil ainda é verdade. Uhum. A gente consegue, até agora, bom, eu acho que até agora vai saber o que o presidente do Bacen vai fazer, mas a gente consegue sim ter novas opções de investimento dado o mercado que foi criado, tecnologicamente criado. Então, a blockchain de maneira geral, não um ativo ou outro ativo. A gente teve mais opção. Quanto mais opção, melhor. Perfeito. Porque você tira o monopólio de um ou outro. Perfeito. Quem tem a perder com isso é a própria B3. Uhum. Né? A própria criação do Drex vai liberar o Bacen para criar ativos próprios que não vai precisar passar para a B3. Nem falar da blockchain. Blockchain isso vai expandir muito mais. Perfeito. Bom, tendo dito isso, minha opinião aqui não importa o quão ruim o nosso governo esteja, ainda que a gente consiga liberar as pessoas para poder estudar, pensar, porque esse é sempre o que a gente fala aqui, né? Não é invista nisso, aquilo, né? Estude, bota o dinheiro da pinga no dinheiro do leite, a gente tem que sempre falar isso aqui toda santa vez, mas enfim, conforme o nosso mercado estiver apto a entregar assets, ativos representativos de outros ativos, que as pessoas possam só estudar e entender se faz bem para elas e que elas possam encarteirar esse ativo, porque essa é a dificuldade. Aí eu acho que a gente está num mercado melhor. Uhum. Mas essa possibilidade, essa capacidade de encarteirar, infelizmente ainda tem limitações. Perfeito. Como a sua análise de perfil de risco e por aí vai. Eu não concordo com o fato de que, se você não passar num determinado teste, você está restrito e não pode ter acesso a certos ativos. Uhum. Eu acho que a decisão tinha que ser da pessoa. Eu não acho que o governo tem que falar para você se você é apto ou não a investir numa coisa ou na outra. Tem que ver se você. É que o governo parte da premissa de que as pessoas não têm São condição. ignorantes. Esse é o ponto. Na maioria Mas dos aí, casos. por outro lado, você tem intermediários atrás de intermediários, você tem, de novo, né, nada contra a XP, mas eu sempre dou exemplo deles porque eu conheço os caras, tal, já investi por lá, tal. XP e depois o Itaú, tal. Então, para você poder investir
dentro mais ou menos do que eles acham que você pode, você tem que ir pelo Itaú, que pegou todos os ativos dentro de carteiras separadas do XP, que pegou todos os ativos. Pô, pelo amor de Deus, isso aqui tá totalmente errado, né? Então, assim, eu prefiro poder apostar na liberdade do indivíduo de poder investir em uma coisa ou outra, do que, de fato, ficar travado pelo governo. Sim. Sei lá, eu posso estar certo, eu posso estar errado. Isso é o que eu gostaria de pensar. Eu quero mais liberdade sempre. Bom, para finalizar, não tem mais como eu elogiar mais o mercado do Bitcoin do que eu já elogiei até agora. Isso aqui não foi um episódio patrocinado de maneira nenhuma. A gente não tem patrocínio no mercado do Bitcoin, quem dera. Mas, enfim, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham visto da boca da pessoa, talvez a número 2 do mercado do Bitcoin, número 3 do mercado do Bitcoin. Não, quem me dera. Não. Enfim. Ainda tem uma estrada. De qualquer forma, a opinião dela, a maneira como ela pensa, para vocês entenderem que esse outro mercado que a gente defende, que a gente nasceu para poder... Os primeiros 100 episódios, provavelmente, aqui foram muito mais sobre blockchain do que outras coisas. Vocês estão vendo uma pessoa que está dentro desse mercado, de uma empresa que eu admiro pra caramba. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E, cara, no pior dos casos, você que está assistindo até agora, inclusive eu agradeço, já faz mais de uma hora que a gente está aqui conversando, baixa o aplicativo do Mercado Bitcoin, dá uma olhada no que eles têm lá dentro e testa. R$10 que seja. Vê se é difícil. É isso aí. Vê se é difícil. Você vai para a Binance, eu nunca vou ser patrocinado pela Binance, não tem jeito. São 40 cliques. Dá uma olhada como é que é o mercado do Bitcoin. Quão fácil é. Eu garanto para você uma coisa. Eu não vou garantir o número de cliques aqui. Mas eu vou te dizer que é mais fácil você botar o teu capital dentro do mercado do Bitcoin e tomar decisões sobre como você vai alocar esse capital do que ter que ligar para alguém da XP, abrir sua conta lá, fazer o teste de sei lá o que mais, para depois tentar entender que carteira que você pode colocar, com qual valor, com o valor mínimo. Testa, tá? Testa. E depois comenta aqui. Se eu estiver errado, comenta aqui. Me chama de o que vocês quiserem. Não tem importância. Eu posso ser cancelado. Só testa, tá bom? Lívia. Obrigada. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Momentos finais, você, câmera, você. Se quiser deixar os arrobas de vocês, deixar uma mensagem final, fica à vontade. Obrigada a todo mundo pelo tempo. Bom, o MBB está aqui para trazer essa segurança para o mercado. A confiabilidade, acho que isso para a gente, como eu falei algumas vezes aqui, é muito importante. Então, estaremos sempre por aqui nos mostrando, né, tentando entregar o melhor para os nossos clientes. Então, baixem o aplicativo, invistam em cripto, principalmente em Bitcoin. A gente está com uma promoção agora de invista em Bitcoin sem risco. Então, para quem investir agora até R$200 e manter... Agora até quando? Eu acho que é 31 de dezembro. Enfim. Investindo até 31 de dezembro, se não me engano, até R$200, o MB cobre qualquer perda, você segurando o valor até março. Então, assim, para quem quer testar, nunca colocou, não tem medo, a gente tem essa condição para você poder experimentar, né? E ver como que é a plataforma, ver como que vai ser o seu ganho até lá. E se você tiver perda, o MB vai cobrir e vai ficar tudo certo. Então, acho que é uma oportunidade legal. E assumindo o risco aqui de perder mais 2 patrocínios possíveis, ao contrário do Mercado Pago e da Nubank, se você colocar dinheiro em cripto no mercado Bitcoin, é seu. Aquela cripto é sua, não é deles. Você não está ganhando dinheiro baseado em algo. Não, é seu ativo, tá? Perfeito. Então, assim, isso aqui é o mercado real. Não é bullshitagem, não é um espelho do mercado real. Não, isso aqui é o mercado real. Então, se você investir com eles, o ativo é seu, você vai ganhar em algo que você, de fato, investiu diretamente. É o equivalente a quando você compra uma ação de uma empresa e, de fato, aquela ação é sua. Ela não é de um banco que te dá o retorno, ela é sua. Aqui é a mesma coisa para o Bitcoin. Perfeito. Gente, quem ficou Obrigada. aqui até agora, vamos comentar pra caramba que eu sou... Bom, que eu tô fazendo propaganda só de vocês, mas tudo bem, não tem importância. Eu sou fã, então é isso. Gente, quem ficou até agora, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho, porque toda terça e quinta-feira tem episódio às 20 horas. Se vocês tiverem mais indicados, pessoas que vocês gostariam de trazer para cá, para eu poder entrevistar, principalmente com coparticipação, ia ser muito legal.
porque vocês já me viram fazer 3 episódios, 4 com o Fabiano aqui do lado, entrevistando inclusive a Lívia. Da mesma forma, é muito possível a gente poder fazer entrevistas com outras pessoas que envolvam o pessoal do mercado Bitcoin. Perfeito. É possível fazer isso acontecer. Então, se vocês quiserem, bota aqui nos comentários. O meu arroba é @GiorgioBT, Metacast, @MetacastGG. Pode mandar mensagem por lá. Cara, a Lívia é uma fofa. Então, assim, se vocês quiserem, tá, eu passo o contato para ela. Ela entra em contato com vocês. Eu acho que Isso aí. não tem nada a perder. Vamos que vamos. Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que ficou até agora. Até o próximo episódio e tchau, tchau.